Quando o átomo não tem carga elétrica nenhuma, ele está neutro, ele está tranquilo, ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Portanto, um átomo que possui o mesmo número de prótons e de elétrons está no seu estado natural. Quando esse estado natural é abalado, que um elétron é tirado ou um elétron é colocado ao átomo, ele se torna carregado. Ele se torna o que se chama de íon. Se ele é um íon positivo, é porque ele tem mais prótons do que elétrons. E se ele é um íon negativo, é porque ele possui mais elétrons do que prótons. Agora eu mostro aqui um átomo hipotético. É um átomo que está naturalmente sem carga nenhuma, ele está naturalmente neutro. Por quê? Ele possui, observe aqui no núcleo, 12 nêutrons que estão um tanto apagados aqui com a letra N, não importam para nós os nêutrons, e 12 prótons, que você vê com sinais positivos em vermelho. Usa-se a cor vermelha em eletrônica para representar positivo. Desse modo, são 12 prótons aqui no núcleo. Em torno do núcleo nós temos uma primeira esfera, uma primeira órbita com 2 elétrons. Observe, carga negativa com sinal menos em preto. Cor preta usada para negativo. 2 elétrons, portanto, na primeira camada, primeira esfera, 8 elétrons, se você contar, você vai ver 8 elétrons na segunda camada, e na terceira camada, 2 elétrons girando em torno do núcleo, em torno das outras esferas. Desse modo, este átomo está neutro, porque, como eu já disse, 12 prótons e 12 elétrons, este átomo está naturalmente sem carga nenhuma, ele não está ionizado, ele está neutro. Agora você vê o mesmo átomo que eu representei em cima, um átomo hipotético contendo 12 prótons no centro, como ele tinha antes, como eu mostrei antes, só que agora o mesmo átomo que eu mostrei anteriormente, que continha 12 prótons e 12 elétrons, agora ele adquiriu, por um fato qualquer, pode ser por calor, pode ser por luz, pode ser por uma reação química, ele adquiriu um elétron a mais. Se você contar agora, nós vamos ver aqui 13 elétrons. Ele ganhou este elétron a mais que veio de fora. E mais este elétron. Ele vai ter quantos elétrons agora? 14 elétrons. 12 prótons, se contarmos aqui, 2 elétrons na primeira camada, mais 8 na segunda, e a terceira camada, a terceira esfera, em vez de 2 elétrons apenas, como tinha anteriormente, ele agora tem mais 2. Ele adquiriu 2 elétrons de alguma maneira. Então, este átomo está carregado negativamente. Ele é agora um íon negativo. Ele está carregado de cargas negativas, porque ele possui mais elétrons do que prótons. Aqui eu vejo o átomo, o mesmo átomo que eu mostrei anteriormente. A primeira vez, o átomo neutro, a segunda vez, o átomo carregado negativamente, porque adquiriu 2 elétrons a mais, e agora, ao contrário, este átomo é o mesmo que nós vimos anteriormente, só que
ele perdeu 2 elétrons. Observe, os 2 elétrons que ele tinha anteriormente, naturalmente, na sua última camada, terceira, ele agora perdeu esses 2 elétrons. Ficaram aqui 2 lacunas. Essas lacunas são buracos, são pontos propensos a adquirir elétron, porque naturalmente o elétron estava aqui. Ele foi embora, os 2 foram embora, agora este átomo ficou positivo. Então, anteriormente um átomo, primeiro átomo mostrado naturalmente, depois o átomo ficou negativo porque adquiriu elétrons, agora o mesmo átomo perdeu elétrons. Agora ele tem 12 prótons e 10 elétrons apenas. Portanto, ele está carregado positivamente. Esse é o princípio que empregamos ou que vemos naturalmente no nosso dia a dia. São cargas e descargas de átomos. Átomos ficam positivos, átomos ficam negativos. Por exemplo, quando está frio, você veste uma blusa de lã e o tempo está seco, o que acontece? A pele com a blusa, uma fica positiva e outra fica negativa, porque uma doa elétrons para outra. Quando chega em casa, você tira a blusa, ao tirar a blusa você ouve estalos e você vê faíscas. Isso acontece muito no nosso dia a dia. O que são essas faíscas? São descargas. Descargas de quem? De átomos que estavam negativos e mandaram de volta os elétrons para outro material que estava positivo. Daí uma descarga elétrica. Essa descarga é uma corrente elétrica muito violenta que aparece repentinamente, acontece repentinamente e depois desaparece. Muitos fatos acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente sai de um carro e toma choque ao sair, quando toca o carro, parte de plástico, por exemplo, e toma choque. Às vezes ouvimos faísca entre os materiais, porque são materiais que carregam e descarregam. Aqui você viu acontecer uma diferença de potencial de um átomo para outro, ou do mesmo átomo que perdeu. Como materiais têm bilhões e bilhões de átomos, imagine quantos carregados negativamente, positivamente, na hora da descarga acontece uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aparece devido à diferença de potencial. Potencial positivo num átomo, potencial negativo no outro átomo, acontece corrente elétrica. Aqui eu ilustro mais um pouco o nosso assunto para que você compreenda mais ainda o que estamos falando. Este aqui é um acontecimento normal no nosso dia a dia também. O Sol está quente, ele está irradiando seus raios infravermelhos, ultravioletas, raios de luz. Esses raios do Sol são energia. Esses raios fazem com que as nuvens que estão aqui, muito tranquilas, com seus átomos neutros, esses raios fazem com que estes átomos das nuvens percam elétrons, desprendam elétrons das últimas camadas, como nós vimos anteriormente aqui nestes átomos. Esses elétrons saem das nuvens e vêm se depositar na Terra. Muitos elétrons, o Sol vai esquentando cada vez mais, o dia vai passando e os elétrons vão saindo das nuvens e vão se depositando na Terra. A Terra vai ficando com seus átomos carregados negativamente. Átomos que têm mais elétrons do que prótons. Em determinado momento, em determinada hora do dia, acontece uma descarga elétrica. Como é que é essa descarga? Simplesmente os átomos
das nuvens que estavam positivos vão readquirir os elétrons que perderam, porque esses elétrons ficaram aqui na Terra. Eles estão a mais sobrando aqui na Terra, eles vão sair violentamente, geralmente é uma corrente elétrica muito grande, milhões, milhares, até às vezes milhares ou milhões de amperes de corrente que saem da Terra. É um fluxo de corrente violento, rápido, que sai da Terra e vem para as nuvens. Daí nós vemos as faíscas, nós vemos os relâmpagos e nós ouvimos os trovões, que são o quê? Descargas elétricas, porque uma diferença de potencial estava acontecendo entre a Terra e as nuvens. Positivo, polo positivo dessa diferença de potencial nas nuvens, polo negativo dessa diferença de potencial na Terra, e os elétrons agora saem. O que a corrente prefere? Sempre pontos onde há mais fluxo de corrente, porque são materiais mais condutores. As árvores, por exemplo, elas têm o fluxo lá dentro de água, elas são úmidas. Esses troncos úmidos e mais os galhos e as folhas em cima permitem com que a corrente circule com mais facilidade por aqui. Outra coisa, são pontas de metal, por exemplo, as antenas de TV. Daí a corrente sempre prefere as pontas para sair daqui e, através de uma faísca, ela vir até as nuvens para haver a descarga elétrica. Então, carga, quando as nuvens ficaram carregadas porque o Sol bateu, a Terra ficou carregada porque elétrons vieram para cá. Agora a descarga violenta da faísca e dos trovões. Desse modo, você pode observar que nós podemos muitas vezes fazer diferenças de potencial construindo pilhas, por exemplo. As pilhas, as baterias, são diferenças de potencial grandes, criadas através de química, através de reações químicas, e muitas vezes, sem querer, nós temos no dia a dia cargas e descargas elétricas, que são diferenças de potenciais criadas, diferenças de potencial criadas automaticamente, voluntariamente no nosso dia a dia.